Olá, pessoal do FitBRcast. Estou aqui na mesa hoje para falar de sono. Estou aqui com a professora Ana Karen, estou aqui com o professor Marco Mônico. Eles vieram novamente com a temática. A gente sempre fala sobre saúde, a gente fala sobre a importância da atividade física, a importância da nutrição, e às vezes a gente está falhando um pouquinho em relação aos conhecimentos em relação ao sono. Então, nada melhor do que trazer o Instituto do Sono através da professora Ana Karen, que também trouxe a professora Mônica Anderson, que teve que ir para a reunião agora no Instituto do Sono, mas estamos aqui muito bem representados e a temática de hoje, nós vamos falar de cada um deles, mas eu quero que vocês se apresentem de novo, de maneira breve, porque agora vocês já são conhecidos do Feedbackcast, e depois a gente vai falar um pouquinho da temática de cada um. Ok? Ana Karen Antunes, eu sou docente da Unifesp, tenho trabalhado com sono uma vida, quase um bom tempo dedicado a estudos que envolvem o sono, em torno de 20 anos, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e cumprimentar aí toda a organização pelo evento, está maravilhoso. Meu nome é Marcos Mônico Neto, fisioterapeuta, professor afiliado da Universidade Federal de São Paulo, orientador do Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Unifesp Baixada Santista. Mais uma vez aqui esse ano, né, falar do assunto mais legal de todos, que é o sono. Sou suspeito. Qual foi a temática hoje da sua palestra, Ana? Eu já falei um pouquinho sobre a questão que envolve o sono e exercício, tentando destacar os benefícios que o exercício físico pode gerar em pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de queixa de sono, e comentar um pouquinho também como é que o sono é importante para o desempenho físico, né? E basicamente isso que eu comentei, e considerando também algumas questões que envolvem aí de alguns distúrbios do sono, como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, a insônia, são as queixas mais comuns de pessoas que têm problemas de sono. Como é que o exercício físico pode ser utilizado considerado como uma alternativa não farmacológica, não medicamentosa, para tentar atuar na melhora, na diminuição da sintomatologia desses distúrbios. Perfeito. Para a gente entender melhor, a gente fala sobre essa tríade, né? Atividade física, nutrição e o sono. E percebam como a Ana Karen está falando sobre a atividade física, também o sono melhorar a atividade física e o sono, tem essa relação. Para a gente deixar mais claro para o pessoal que está assistindo o FitBRcast, que vai vir no ano que vem, no Fitness Brasil, 2026, o que que seria a hipopneia e a apneia e explicar um pouquinho melhor para eles, para a gente entender depois o conceito da atividade física e o relacionado ao sono. A relação sono e exercício ela é bidirecional, né? Pessoas que dormem pouco têm um impacto, um prejuízo no desempenho físico. E pessoas que dormem bem têm uma otimização do seu desempenho, considerando o exercício físico. Quando a gente olha um pouquinho para questões que envolvem distúrbios do sono, entre os distúrbios a gente tem a apneia obstrutiva de sono, que é a apneia ou hipopneia obstrutiva de sono. É uma alteração respiratória quando o indivíduo dorme, ele está associado a uma diminuição da captação de oxigênio, e isso tem um impacto importante, não só trazendo um prejuízo respiratório, forçando um pouquinho a respiração durante o sono, mas trazendo alguns prejuízos no sono relacionados à fragmentação desse sono. Então, as medidas respiratórias, né, olhando um pouquinho para a apneia, que é uma interrupção, olhando um pouquinho para a hipopneia, que é a diminuição desse controle respiratório durante o sono, isso está associado com uma série de problemas que envolvem tanto o aspecto, por exemplo, cardiovascular, não só respiratório, mas cardiovascular, metabólico e também a obesidade. Ou seja, hoje a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela é um distúrbio do sono, é o mais comum, é o campeão de audiência para de pessoas que procuram tratamento, e ela está associada com uma série de desenvolvimento de comorbidades. Então, se a gente consegue tratar isso de alguma forma, e o exercício físico é uma das formas de tratamento, você consegue melhorar muito a qualidade de vida e a saúde do sujeito. Só para a gente falar um pouquinho, na pandemia o pessoal estava preocupado com a dessaturação, né? O pessoal falava, compra um oxímetro. Eu tive uma versão um pouco grave na época do Covid, fiquei bem ruim, e o pessoal falava assim, ó, a saturação não pode cair de 94, né? Fica de olho. Essa dessaturação em episódios de apneia, normalmente isso aí entrega que valores? Só para a gente comparar para o pessoal entender. Isso pode chegar a valores
assustadores, né? Tem pessoas que têm apneicos mais graves, por exemplo, ele tem uma saturação de oxigênio menor do que 90. É importante mencionar que a hemoglobina, ela carreia, né, na presença de ferro, por exemplo, ela carreia uma quantidade de oxigênio, formando esse complexo oxohemoglobina. Esse complexo, ele é fundamental para o funcionamento das nossas células, portanto, ele é um índice de funcionalidade do organismo importante. Indivíduos que são apneicos, principalmente apneicos graves, é muito comum você ver no exame deles uma hemoglobina, uma oxohemoglobina na casa de 85, de A 84, minha bateu 69. 87, Em valores 50, mais 60. baixos ainda na casa de 50, 55, entre 50 e E o que 60, que isso é é o muito impacto desse comum. resultado aí, desse número tão baixo? A extensão do impacto é elevada, né? Isso está associado com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, então coloca a pessoa, por exemplo, mais predisposta a um evento cardiovascular, como um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Ele coloca o indivíduo uma percepção de cansaço e fadiga muito grande, por mais que a pessoa durma 5, 6, 7, 8 horas, mas se ela é um apneico, ela tem uma fragmentação do sono muito grande. Então, por mais que ela tenha dormido uma quantidade de horas, a qualidade desse sono é muito baixa. Então, uma das respostas fisiológicas muito comuns é uma percepção de fadiga muito grande. A apneia está essencialmente vinculada ao desenvolvimento de distúrbios metabólicos, a síndrome metabólica, problemas, por exemplo, relacionados à obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial são muito comuns em indivíduos que são apneicos. Por isso que a mudança precisa ser olhada com muito cuidado, com muito critério, não pode ser negligenciada. Se as pessoas têm queixas de sono, precisa procurar a ajuda de um médico, de um especialista na área de sono, se envolver com a prática regular de exercício físico, ter um nutricionista que possa cuidar dos aspectos de alimentação desse indivíduo, tendo um planejamento alimentar apropriado, principalmente considerando que a maior parte dos indivíduos que são apneicos são pessoas que estão acima do peso. Então, a redução ponderal é uma questão bastante importante. Muitos desses pacientes, desses indivíduos, não conseguem perder peso fazendo exercício, fazendo a dieta, e eles precisam muitas vezes recorrer à cirurgia bariátrica para isso. Então, quer dizer, é um caso, um quadro grave, que não pode ser negligenciado pela população, tem que ser olhado com muito cuidado. Ah, Eduardo, veja bem, se você pegar o consenso de arritmia hoje no Brasil, ele aponta a apneia do sono como o principal fator indutor de fibrilação atrial em pessoas cardiopatas, tá? Quando você está dormindo, aí faz a apneia, só começa a dessaturar, começa a cair. Começa a cair, 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 que a oxigenação cai, o coração dispara, a pressão arterial aumenta. Então tá no momento que você era para estar dormindo, tudo calmo, tranquilo, tudo muito estável, mas aí começa a cair a dessaturação, a pressão aumenta, a frequência cardíaca, e isso rotineiramente ali várias vezes ao longo da noite. E aí, com o tempo, vem os quadros de hipertensão e, como maior causador de arritmia, de fibrilação atrial, a apneia do sono. Tá? Então, digamos que a apneia, um desfecho quase certo da apneia do sono é a hipertensão. Em alguns casos você tem que tratar a apneia junto com o tratamento de hipertensão, porque é um dos fatores que induzem. Eu acho interessante a forma como vocês, os temas que vocês abordaram, e vocês percebem que a plenária de vocês não tem como não ter mesa redonda, porque todo mundo no final quer perguntar, né? E uma das perguntas que fizeram para a Ana Karen aqui na plenária foi em relação a eu consigo recuperar o meu sono, né? Tipo, eu tive uma restrição, uma privação de sono, eu consigo recuperar ou isso tem um impacto? Eu acho que você respondeu muito bem, queria que você falasse de novo. Quando a gente está numa situação de privação de sono, quando eu falo privação, é a supressão total do sono. Isso é uma condição pouco comum. Ela está associada a situações, por exemplo, de trabalhadores que estão em plantões, de trabalhador noturno, por exemplo. É mais comum na nossa população indivíduos que estão restritos de sono, que são aquelas pessoas que estão dormindo menos do que elas gostariam,
E muitas vezes ela tenta pagar esse débito de sono que ela contraiu ao longo da semana, por conta de trabalho e atividades, ela tenta pagar isso no final de semana. Essa discrepância do tempo total de sono, do ponto médio do tempo total de sono, dormido durante a semana, e aquele ponto médio dormido no final de semana, geralmente ela dá uma discrepância muito grande para pessoas que estão essencialmente restritas de sono. Quando essa discrepância ela passa de 1 hora e meia, 2 horas, alguns problemas já é possível identificar. Essa situação a gente chama isso de jet lag social. E por que que eu estou comentando sobre o jet lag social? Porque quanto maior for o jet lag social, mais restrito de sono a pessoa está durante a semana. Então, ela tenta pagar isso, ou fazendo alguma estratégia de cochilo, ou ela tenta pagar isso tentando dormir um pouco mais no final de semana. O grande problema é que o prejuízo ele já está instaurado. Então, o que a gente consegue fazer é uma atenuação desses prejuízos. Como é que eu posso atenuar isso? Uma boa alimentação, um adequado consumo de água, a prática regular de exercício físico para tentar amenizar. O fato é que o cochilo é uma boa estratégia de fato. O indivíduo precisa de fato dormir e descansar. A grande questão é que aquela dívida que é contraída, ela não necessariamente ela é paga tentando dormir um pouco mais no Não final é de uma semana. conta Não é uma matemática, né? conta Dormi matemática. 5, então agora eu vou dormir 9, paguei. Exatamente, não é a fisiologia ela é bonita por conta disso, né? Você tem alterações, o que a gente tem que tentar pensar em como minimizar as alterações que estão postas. Hoje, a maior parte das pessoas, a gente mora numa cidade, por exemplo, em São Paulo, que é uma grande cidade, o tempo de deslocamento é muito grande, para as pessoas chegarem em um determinado compromisso, elas precisam acordar mais cedo, então elas vão dormir um pouco menos, elas têm dificuldade de dormir um pouco mais cedo, então a restrição de sono, ela está na convivência do brasileiro ao longo do tempo, isso é fato. Mesmo ambiente fechados, muita iluminação, né? Tempo inteiro. A gente vive numa sociedade de 24 horas, né? Então, são 7 dias da semana, 365 dias do ano, tudo funciona 24 horas. Então, é quase que um convite para não dormir adequadamente. Nesse sentido, a gente tem uma perspectiva que eu acho que vale a pena comentar, é que se eu não consigo dormir por algum motivo, e eu consigo me organizar para tentar dormir mais na expectativa de compensar, pode ser que em função da minha fadiga e do meu cansaço, de fato eu vou dormir mais. Mas aquele dormir mais não necessariamente ele vai pagar o prejuízo que foi adquirido anteriormente. Por isso que as medidas paliativas, elas são necessárias. Alimentação, consumo de água, prática de exercício físico e tentar regularizar o sono. Porque a pessoa está desincronizada, na verdade, né? Ela está dormindo menos do que ela gostaria e bem menos do que ela precisa. E o fato dela esperar 5 dias da semana, não, no final de semana eu vou dormir, e aí eu coloco minhas taxas de sono em dia, isso de fato não vai acontecer. O Marco falou também sobre as pessoas que tiveram uma restrição de sono entrar de maneira mais rápida no sono REM como uma tentativa de recuperação, né, Marco? Fala um pouco mais sobre isso. Quando você vai fazer uma polissonografia, eles colocam o eletrodo, o equipamento todo. Você tá lá no quarto, aí o técnico chega no quarto, fala, ó, vou apagar a luz, e vai dar boa noite para a pessoa que está lá dormindo. A partir do momento que ele apaga a luz, fala boa noite e liga o equipamento para medir, ele começa a contar o tempo que leva para começar o sono. Isso é a latência do sono. Então, quando a gente pega uma pessoa com insônia, a gente fala que é a latência do sono. Para diagnosticar insônia, a latência do sono maior que 30 minutos. Pelo menos de 30 para mais, é diagnosticada a insônia. Quando eu tenho uma pessoa restrita de sono ou privada, a gente fazia privação, estudo de privação de sono de 36 horas, de 24 horas, chegamos a fazer de 60 horas. Aí é colocar o indivíduo para dormir, a latência do sono não chegava a 1 minuto, chegava a 10 segundos. Um sujeito 36 horas para dormir, põe lá na 10 segundos ele dormia. E aí tem aquela questão que eu comentei lá, que acho que é isso que você está me perguntando. Você tem vários ciclos, várias fases do sono, e elas ocorrem em ciclos. É a fase N1, N2, N3 e REM. Então, isso aí ocorre em ciclos, e normalmente uma pessoa que está com sono normal, em média, leva aí em torno de 90 minutos para chegar no primeiro episódio de sono REM. Quando ela está
privada de sono, o organismo vai tentar recuperar o sono REM no próximo episódio de sono do indivíduo. Então, quando ele deita para dormir, esse 90 minutos pode virar 20, 10. Às vezes, quando é muito um quadro muito severo, muito agressivo, é coisa de 5 minutos entra no sono REM. E nesse ciclo já é possível, ele passa por todas as fases até chegar no REM ou Não, não? Ele já ele pula pro encurta, REM, ele pula direto para o sono REM. na tentativa de recuperar. Isso. E aí os períodos de sono REM são maiores e mais frequentes. Maiores, mais São mais duradouros, né? Normalmente. E uma coisa que você falou lá também, que a justificativa que você, vou voltar no assunto, né? A justificativa de, nós estamos falando aqui, o Mônica é fisioterapeuta na área da educação física e eu da nutrição, e eles falaram, a gente fala sobre a fase não REM, o N2. Fala por quê e por que que justificam que a REM é a mais importante. Ele quer deixar isso gravado, né? Para humilhar a gente. Bom, eu estava falando lá É na só pro nosso palestra pessoal do Feedback Cash, é que a gente, né, por formação, pela linha de pesquisa, a gente lê muita coisa, muito mais coisa sobre o sono de ondas lentas, porque ele está associado com a liberação de GH e a restauração física, né, hormônio do crescimento e tudo aquilo, a gente gosta muito disso, a gente vai olhar o músculo. Mas tem quem olhe outras coisas, né, a parte cognitiva, a neuromodulação durante o sono, que é mais intensa durante o sono REM. E aí a gente fala que é muito chato falar com pesquisadores que gostam mais do sono REM, porque eles falam que o sono REM é a fase mais importante do sono. E a gente discorda, mas acho até que eles têm razão, porque o argumento deles é muito forte. Pra você ficar sem o sono REM, você morre. Se você ficar sem o sono de ondas lentas, o sono não REM, você não vai morrer, mas sem o sono REM, você morre. Eu pedi para ele falar isso porque, apesar do Instituto do Sono ter um altíssimo grau de especialidade, é o instituto que mais publica sono no mundo. Lá dentro eles vão segmentando, eles vão se tornando altamente especialistas. E aí nós temos, então, pesquisadores que têm áreas diferentes dentro do sono. Então, por isso, como a gente já tem um alto grau de especialidade, uma alta densidade de conhecimento de publicação, que é extremamente importante que os profissionais da área da saúde entendam um pouco melhor sobre o sono, que tenham mais conhecimento para passar para a população sobre a necessidade de saber um pouco mais. Igual a gente fala muito sobre horas de sono. Ah, que tem que dormir 6 a 8 horas. Na hora que você vai avaliar o índice de apneia é gravíssimo. Mas você está dormindo a quantidade de horas, mas a qualidade, né, como a Ana Karen fala, é péssima. Então, a gente tem que conseguir entender melhor os conceitos, né? Como a Ana Karen falou, a privação é meio incomum, o que a gente mais tem é a restrição, quais são as fases do sono, a importância que cada uma dessas fases do sono traz, fixação de memória, a recuperação. Então, para que as pessoas entendam que é extremamente importante que o profissional de saúde entenda sobre o assunto e que ele saiba direcionar. Fala assim, olha, cara, ó, se eu tô com um problema aqui, igual falaram, né, o personal que trabalha o dia inteiro lá, aquilo ali deve ser professor de pedal, ciclismo, né? Que dá as aulas Provavelmente. de spinning. Fala assim, eu morro de manhã, eu morro de... Meu cochilo vai mais dos 20, 40 minutos que vocês mencionaram. Fala assim, cara, se isso encaixar dentro da rotina, não atrapalhar o sono noturno, e a percepção é que isso te ajuda a recuperar, ok, Não tem. né? Mas a indicação que se tem é a janela após o almoço de 20, 40 minutos, que é aquele sono recuperativo que a gente fala. Então, é importante que esses dados, que já é de conhecimento de vocês há algum tempo, científicos, que eles virem a base para que a gente consiga modular depois a nossa prática, a nossa prescrição, né? Além disso, mano, o que que você trouxe na palestra? A recuperação muscular. Hoje eu fui bem específico num único assunto, né? Falei de recuperação N2. muscular. Estacionou ali. Fala um pouquinho, dá um spoiler pra galera que não tava aqui, só para passar um mel pro pessoal vir no ano que vem. Bom, eu falei do construto da relação, como que se formou esse construto eh, desse conceito que se fala de que o sono é importante para a regeneração muscular.
desde pesquisas lá da década de 60, como que se começou a hipotetizar de que o sono era importante para isso, como que ocorre a, a variação hormonal ao longo do sono e como que a privação de sono pode prejudicar isso. Como spoiler, o sono N3, que é o sono de ondas lentas, não o N2, é o N3, é onde se tem o maior pico de liberação de hormônio do crescimento ao longo do dia. E se você fica sem dormir, você vai ficar sem esse pico de GH, que é extremamente importante. Por outro lado, se você recupera o sono em outro horário, você vai ter um pico lá de novo, vai aparecer aquele pico de hormônio de crescimento, mas ele vai ser atenuado. Então, ficar sem dormir vai prejudicar o hormônio do crescimento e isso possivelmente, provavelmente, vai prejudicar a sua recuperação muscular. Tudo começou nesse sentido, a progressão da minha aula. Perfeito. Turma, a professora Ana Karen é a nossa referência quando a gente fala de sono e atividade física. É, prof, pessoal que quer saber mais sobre o sono, como buscar essa informação no site do Instituto do Sono, artigos, como que é que eles vão ter mais informações para principalmente o nosso público maior, que são os profissionais de educação física, buscar um pouco mais de conhecimento, como que vocês passaram aqui hoje, para isso virar um pouco da rotina, da busca, até eles voltarem em 2026 para o curso em si, mas como que eles podem se aprofundar? Tem curso, tem artigo, como que é que faz isso? Hoje o Instituto do Sono, ele tem uma série de divisões e ações que vão para além das avaliações com o paciente, né? Além da oferta de cursos, no próprio site, de forma gratuita, é possível acessar ali os artigos que foram publicados ao longo dos anos pelo grupo. Então, eles estão estratificados em ano, é possível baixar esses artigos. A gente tem alguns questionários que as pessoas podem preencher e já sai lá uma resposta se ela tem algum indicativo que pode ser classificado como queixa. E além dos profissionais que hoje fazem parte do grupo, a gente tem sites de busca mesmo, de pesquisa científica, onde os artigos também podem ser encontrados. O site do Instituto do Sono permite é mais rápido para achar essas informações. E a gente também fica disponível na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, para as pessoas que quiserem Tem ir lá cursos? conhecer. Quem é da área da saúde consegue ter acesso a alguns cursos? Consegue, lá tem uma aba com cursos que são feitos, cursos em períodos de final de semana, cursos que ocorrem aí em um período de 1 a 2 meses, são cursos formativos na área de sono e medicina do sono em geral, que está aberto a diferentes profissionais e pessoas que estão interessadas no tema. O Instituto do Sono é a instituição que mais forma profissionais da área do sono hoje, né? Mais técnicos de polissonografia, tem até curso de formação para treinadores, Como é que é né? o site do Instituto do Sono? institutodosono.org.br. .org, institutodosono.org.br. Ana Karen, eu sei que se chamar ela no Instagram, ela não vai responder, mas o Marco, como é que é seu Instagram? É, Eduardo, eu até respondo, mas eu preciso ver qual é o meu Pra Instagram. vocês verem como é que eles estão muito ativos na rede social, mas é porque estão muito focados na pesquisa. Marcos Mônico Físio, _ PhD. Caramba, mas virou É uma longo, frase, hein? né? Como é que é? Preciso. Repete, pessoal. Marcos Mônico Físio, PhD. Ok. Eu não tenho essa oportunidade porque eu não sei, eu não me dou bem com rede E social. o tempo também não está Ele não deixando, me né, prof? ajuda. Eduardo, Mas se vocês entrarem no site do Instituto do Sono, vocês têm acesso a muito artigo. Eu recorrentemente falo isso em aula, porque lá dentro a gente tem questionários para avaliação de sono, a gente tem artigos de diferentes áreas. Então, o site ele é muito, muito bom e ele serve como ponto de partida para quem está buscando esse tipo de conhecimento. Eduardo, a gente também tem um grupo de pesquisa e a gente se reúne semanalmente para discutir Exato. artigos e discutir coisas Mas o pessoal que está atuais. assistindo pode participar? Pode entrar em contato e as portas estão abertas Entre em para quem contato quiser. aonde? No e-mail? Exatamente. Pode ser no Pode ser e-mail, no Ana. e-mail, claro. Vou dar o meu e-mail, marcosmoniconeto@gmail.com. Agora eu tenho todo o direcional. Agora você só não vai saber sons se você não quiser. Marco, obrigado de novo pela presença. Ana, Eu muito Agradeço. obrigado. viu? Pessoal, eu tive aqui com a plenária de Instituto do Sono, registrando novamente.
E ano que vem eles estão de volta aqui no Fitness Brasil 2026. Fiquem de olho nos próximos episódios. Um grande abraço.